Deus já te Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Fala para o teu irmão, grande ou pequeno, você vai ouvir a voz de Deus. Amém? Você crê nisso? Então pode tomar assento em nome de Jesus. É um grande prazer cultuar o Senhor contigo. É um grande prazer recebê-los aqui na casa do Pai, porque essa casa não é minha, não é da pastora Jamile, não é do Davi, não é da Pamela, essa casa é do nosso Pai. Eu queria fazer algumas reflexões com você, igreja, nessa noite. Pensa comigo por um momento comum do seu dia. Talvez na fila do supermercado, talvez no engarrafamento, na volta para casa depois de um dia cansativo. Sabe aquele dia? Aquele dia que você está o pau da rabiola. Exausto, cansado, com a paciência lá no último nível, pastor. Sabe aquele dia que você não quer nem olhar na cara de ninguém, porque é capaz de você fuzilar alguém, e de repente alguém te corta no trânsito. Aí você fica daquele jeito. Você está na fila do supermercado, na fila do caixa, e vem um engraçadinho e finge que você não está ali e corta a sua frente. A pastora está com a mão na cara porque ela está pensando em 1000 coisas ao mesmo tempo, nesse momento, o que ela falaria para esse indivíduo. Aí você chega no caixa, o atendente está com aquela força de vontade maravilhosa para te atender. Fala a verdade. Como fica a sua emoção mediante a tudo isso que eu falei? Quando alguém te corta no trânsito, você que dirige, a vontade é buzinar, é gritar. Alguns xingam. Para a pessoa que está cortando a tua vez, a vontade é puxar pelos cabelos e jogar para o final da fila. Agora vamos pensar num contexto totalmente diferente. Talvez você tenha conhecido alguém por quem você se encantou. Nossa, como ele é lindo! Como ela é linda! I love you! E aquela paixão avassaladora. Sabe, o coração vai do 0 ao 1000. E você fala assim, encontrei o homem da minha vida, a mulher da minha vida, o jovem da minha vida. Nossas emoções têm um poder incrível. Elas são um motor, uma mola propulsora, que nos tiram da inércia. Para quem estudou um pouquinho de física, inércia é quando você está parado, para uma velocidade da luz. Muito rapidamente. E ela tem um poder de nos levar a tomar decisões de forma impulsiva. É verdade ou mentira? Quem nunca, talvez os mais usados como eu, tem um poder de controlar um pouco mais as emoções e não ser tão impulsivo. Quanto menos experiência, vamos dizer assim, a nossa mola está mais gasta. Mas os jovens, principalmente, ainda está com aquela mola que acabou de sair da fábrica. Parece que se você pisar na mola, ela te joga na lua. É muito rápido. Do 0 a 100 em segundos. Mas a grande pergunta que eu te faço é,
para onde esses impulsos, vamos colocar que esses impulsos são o vento. Para onde esses ventos estão te levando? Porque ele está te levando. Quando você é movido pela emoção, por exemplo, você é conduzido pela situação. Você perde o controle. E o que acontece quando esse vento passa, mas as consequências da viagem permanecem? O vento passou. E aí você esqueceu tudo o que aconteceu, mas a consequência ficou. Me deixei levar. E agora? Aí entra aquele bichinho. Ó céu, ó vida, ó azar. Pois é. Hoje nós vamos mergulhar na palavra de Deus para entender quão poderosa e perigosa são as emoções. As emoções, elas são passageiras. Fala assim, emoção é passageira. Porém, a consequência nem sempre passa. Muitas ficam. Estou falando alguma mentira? Verdade. Algumas parecem inofensivas. Foi só uma gravidez, foi só um bebê que veio. Outras pode ser um HIV, uma sífilis, uma hepatite. Para algumas pessoas, aquele romper da emoção pode ser um tapa, para outras pode ser 61 socos, como aconteceu com aquele brutamonte, que ele deformou a cara da mulher, a ponto dela ter que reconstruir a face. Mas é tudo do 0 ao 100, muito rápido. As emoções têm esse poder. E eu queria hoje, de acordo com a palavra de Deus, compartilhar um pouco do perigo e do que o crente, o cristão ou aquele que deseja ser, precisa fazer para controlar esses rompantes que a emoção gera. Eu sempre falo assim, essa igreja, ela não apela para o sentimental. Porque o culto é racional. Se fosse sentimental, a palavra diria que o culto era sentimental. Mas Paulo fala assim, que o vosso culto seja racional. A pessoa tem que estar em pleno juízo para poder interpretar mediante a ação do Espírito Santo. Aleluia. Eu sempre falo assim, ensinando para vocês, se você estiver sendo membro de uma igreja emocional, que as pessoas precisam sentir algo para perceber Deus, fuja. Rápido. Porque Deus não é um sentimento. Deus é uma pessoa. Aleluia. Amor não é um sentimento. Amor é um mandamento. Aleluia. Se é um mandamento, está no nosso controle. Ai, mas eu amo e não consigo deixar de amar. Mentira. Você está apaixonado e paixão é emoção. Emoção é sentimento. Olha como é diferente. Vamos descobrir como Deus nos capacita para construir uma vida não sobre a areia movediça do sentimento, mas sobre a rocha firme da sua sabedoria que está na sua palavra. Aleluia. Jeremias, capítulo 17, versículo de número 9, vai dizer o seguinte, acompanha ali no telão. Jeremias 17, versículo de número 9. Diz assim a palavra do Senhor. Enganoso é o coração. Ali está a versão um pouco diferente, vou ler por ali. Ora, não há nada mais enganoso e irremediável do que o humano. E sua doença é? Incurável. Quem é
capaz de compreendê-lo. Quando a gente se deixa levar pelo coração aqui é emoção, tá? Quando a gente se deixa levar pela emoção, a gente vê que a gente está agindo de forma doentia. Fala assim, uma pessoa guiada por sentimentos tem comportamentos doentios. Eita Deus. Se ninguém nunca falou isso para você, prazer, bem-vindo a Atos Cristãos. Podia até usar o jargão do Beto Carreiro. Agora podia ter um chicote aqui, né, no áudio ali. Esse versículo é o alicerce da nossa reflexão. Ele nos lembra que as nossas emoções e impulsos que surgem do coração não são confiáveis. Não são. Levanta a mão. Vamos fazer um teste aqui? Levanta a mão quem já sentiu algo e naquela emoção meteu os pés pelas mãos e depois se arrependeu. Levanta a mão aí. Eu levanto as duas, se pudesse levantar os pés. Não é? Aí a sensação depois, pastora Jamile, ai que burro que eu sou. Como que eu caí nessa história, não é? Tinha um personagem da minha época, os jovens aqui não vão saber, só aqueles que têm a minha idade ou mais, ou já ouviram falar, ria de forma contida para ninguém perceber que a gente já é tão velho. Lá vem o golpe! Praça Nossa? Nem existe mais isso ainda? Era velha, era... Não, a velha surda não. Tinha uma mulher que ela falava, lá vem o golpe! Que era sempre uma história que contava para dar uma enrolada no Carlos Alberto. E é o golpe que a gente cai. Aí tem um mais novinho, né? O golpe tá aí, cai quem quer. Né? O golpe tá aí e cai quem quer. Tem um ditado popular que fala assim, o amor é uma flor roxa que nasce no coração do trouxa. Já ouviram esse ditado? Mas não o amor, a paixão. A paixão é uma flor roxa que nasce no coração de um trouxa. Porque ela te tira a estabilidade. E tudo que te tira a estabilidade e o controle próprio é nocivo para a sua saúde emocional e às vezes a saúde física. É meio que uma cocaína, dá aquele up assim, mas quando vem a bad, ela vem forte. Porque sempre depois de um impulso sentimental, vem a bad. A bad da culpa, do seu próprio, a sua própria condenação. Você se condena pelo que você fez. Isso é horrível. Esses impulsos, como não são confiáveis, podem nos levar a enxergar situações de forma distorcida, impulsionando-nos a decisões que parecem corretas no momento, mas que se revelam desastrosas no futuro. Tem um filme brasileiro, que eu revi há pouco tempo, que é Loucas para Casar, não sei se todos já assistiram, que a Ingrid Guimarães, ela enxerga tudo errado. Ela acha que o noivo está traindo ela vê concorrentes, e são os personagens que ela acha que está concorrendo com ela. Porque a paixão deixou ela louca. Tem um outro filme, que O Amor é Cego, que o cara ele enxerga todo mundo diferente do que é. Esse é até mais preciso para o que a gente está falando. Ele vê as pessoas de uma forma completamente... Parece que ele está enxergando o coração da pessoa, mas não é nada daquilo. Você já namorou com alguém
que depois que você terminou, você falou assim, cara... Você não namorou ainda não, Nath. Você não pode não ficar cara com isso não. Por que eu me meti nessa canoa furada? Aonde eu estava com a minha cabeça de ter amarrado meu bode nesse tronco? Eu nunca fiquei sem cabeça durante essa época, na verdade. O que eu estava vendo nessa pessoa que eu decidi namorar com ela? Quem nunca? Todo mundo já. Eu tenho certeza que só a Nath que não, espero eu. Sem pressão, Nath, mas eu espero que a resposta seja eu nunca vi isso. Você, na brincadeira deu nunca, você nessa hora, você nunca, tá? A palavra de Deus em Provérbios 3, 5 e 6 vai dizer assim. Vamos ler ali. Na minha versão. Confia no Senhor de todo o teu Coração. Opa, até o sentimento tem que confiar no Senhor. De toda... Aqui, não. E não te apoies no teu próprio... Entendimento. Então, aonde que eu confio no Senhor? Em tudo. Aleluia. Em tudo eu confio que Ele, a vontade dEle é boa, é perfeita e é agradável. O que eu tenho falado aqui na igreja, dia após dia, culto após culto? Que as pessoas falam assim, eu sou de Deus, mas quando precisa de um conselho, pergunta para o ímpio. O que é o ímpio? O ímpio é aquele que não teme e não serve a Deus. Sabe? Você está com um problema? Meus chefes, eles falam o seguinte, problema sempre joga para cima e nunca para baixo. Já ouviram isso? Problema, você confia a ele a quem pode te ajudar a resolver. Não quem vai levar o pires junto com você. Sabe o que é levar o pires junto com você? Alguém sabe? Não? Não tem quando você vai pedir ajuda para quem está pedindo esmola? É a mesma coisa. É como você compartilhasse o pires para pedir esmola com quem também não tem para te dar. Então você está com um problema. Aí você vai se aconselhar com quem tem mais problema do que você. O que a palavra falou em Provérbios? Volta ali. Confia no? De todo o seu? E não te apoia no seu próprio? Tem uma outra passagem que fala assim: maldito é o homem que confia no homem. Que apoia a confiança dele em outro homem. Agora, ele não está falando de um homem de Deus, ele está falando de um homem natural. Ele não está falando de um homem espiritual, porque há diferença entre os homens. Olha que a palavra de Deus, ela fala em Timóteo, segunda carta de Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 14. Tu, no entanto, é Paulo falando para o seu discípulo Timóteo, tu, no entanto, permanece no ensino que recebeste e sobre o qual tens plena convicção, sabendo perfeitamente de quem o tem aprendido. De quem que Timóteo estava aprendendo? De quem que Timóteo estava aprendendo? De Paulo. Ou seja, dá para confiar em quem tem compromisso com Deus. Aleluia. Era notório que Paulo tinha compromisso com Deus. Logo, ele poderia falar assim, confia em mim. A gente brinca no Rio, cola comigo que eu te levanto. Confia porque eu tenho compromisso com Deus. E as palavras que eu te ensino não são minhas, são dele. Ah, quer ver um conselho bom? Eu acho. Quando a pessoa começa o conselho com eu acho, ela não sabe de nada. Agora, quando a pessoa fala assim, olha, a palavra de Deus diz assim, essa pessoa é sábia.
Porque eu tive sua experiência, se não for com Deus, não me interessa. Aleluia. Porque a sua experiência sem Deus vai me levar para longe de Deus, que é o lugar que você está. Eita, Deus. Eu fico com Deus. Eu fico com a palavra de Deus. Agora tem que colocar. Corte rápido. Corte rápido, Tramontina. E ele continua. E Timóteo é ousado, é amostradinho. Ele continua. Porque desde a infância sabeis as sagradas letras que têm o poder de fazer-te sábio. Volta lá, varoa. Tá dormindo? Voltou? Porque desde a infância sabes as sagradas letras que têm o poder para fazer-te... Não, mais forte. Tem o poder para fazer-te... Sábio. Para o quê? Para a salvação. Aleluia. Porque o que interessa quando você está falando de evangelho, de igreja, não é falar que a sua conta bancária vai ficar mais gorda, que você vai conquistar a casa própria, porque aqui não é o baú da felicidade. Aqui a gente fala de algo que te leva para o céu. E lá não tem carnê, porque Jesus foi preparar morada para os seus irmãos. Aleluia. Eu estou falando de algo que é eterno e que é incorruptível. Amém. Eu vou te ensinar algo que ninguém vai poder te roubar, que ninguém vai poder te levar para leilão. Prata e ouro, a traça e a ferrugem corrói, mas a salvação Aleluia. vem pela graça. Aleluia. Glória. Já foi pago. O preço já foi sacramentado, já está tudo negociado e já está tudo preparado. Aleluia. E ele continua. Por intermédio da fé em Cristo Jesus. Como que eu demonstro a minha fé? Natiele e Cristina. Como que eu demonstro a minha fé? A palavra em Tiago vai falar o seguinte: a fé sem obras é morta. Aleluia. Então não adianta, eu creio em Deus, mas age igual o capeta. Porque eu tenho fé no Senhor. Mas cadê as atitudes? Por esse caso, o nome da igreja é Atos de Fé. A fé sem obras morta. O nome do culto, perdão. É outro Atos. Atos de fé. É você colocar em prática aquilo que você crê. Amém. Se você crê no seu sentimento, você não crê na palavra, porque a palavra fala para você não se apoiar no seu coração. Fica com medo do tio, não, tá? Vou falar de você daqui a pouco. Certo? Vou falar de você agora. Ó, daqui a pouco eu vou ler de você. Você vai falar um negócio bonito. Espera só. E ele continua. Toda escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. Aleluia. As pessoas vão para a igreja, mas não querem ser corrigidas mais. Saem bicudas porque o pastor manda mensagem até para mim. Se eu não mandar para você, eu vou mandar para a cadeira, eu vou mandar para o telão. É para você mesmo, é para mim também. Aleluia. Pastor, tu falou para mim? Falei. Se você veio para o culto, é para você também. Amém. Agora, se você acha que eu perdi o meu dia, as minhas horas, pensando em te agredir, coitado de você. Você precisa se tratar. Porque toda palavra, ela veio para corrigir. E só corrige quem quer acertar. Aleluia. Porque se eu quisesse seu mal, deixavam você se lascar. Tava nem aí. Tá pecando? Continue vindo para a igreja pecando, mas dê o seu dízimo e sua oferta. Como algumas igrejas estão fazendo.
Estão mais preocupadas com a receita do que com a santificação. Só que a palavra diz que sem a santificação, ninguém verá a Deus. E não sou eu que digo. A minha preocupação é que você se santifique. Então te ensino a palavra que corrige, que repreende, que te ensina a maneira certa de viver. A fim de que todo homem de Deus tenha capacidade. Fala assim, Deus ele quer que eu tenha capacidade. Pleno preparo para realizar todas as boas ações. Aleluia. O homem sentimental não, ele está perdido. O homem sentimental, a mulher sentimental, está totalmente viajando na maionese. Tudo tá sentindo uma coisa para cá, vem para cá. Já viram um filme? Hoje sou cinematográfico. eu venho com umas palavras que ninguém nunca fala, né? Tem um filme que a gente gosta muito, que é Noiva em Fuga. Tem um pouco que a gente não vê. Que filme legal. A Noiva em Fuga, ela teve vários noivos e nunca casava. Aí com o noivo, ela gostava de ovo frito. Aí ela terminava. Aí com o outro, era ovo cozido. Aí depois era ovo couché. Eram vários. O outro era omelete. Com cada noivo, ela casou de uma maneira. Um foi tradicional. O outro foi tipo num negócio de rock. O outro foi a cavalo. Ela não tinha personalidade. Ela se moldava à pessoa que ela estava apaixonada, porque ela não sabia quem ela era. Os sentimentos iludem, te deixam naquela ilusão de que você está no caminho certo. Vou te dar exemplos do perigo da decisão emocional. Exemplos bíblicos, para que não fique assim, o pastor dando exemplo, mas não é bíblico. Vamos lá, vamos para a Bíblia. Sansão e Dalila. Paixão avassaladora de Sansão. Dalila chegou e o cegou com essa paixão toda. Ela testou ele de tudo que era forma e ele estava de 4 patas rastejando por ela. E ele fazia tudo o que ela queria. Inicialmente, ele flertou com o perigo. Ele não contava, ficava naquele joguinho, sabe aquele joguinho? Até o ponto que ela conseguiu o que ela foi buscar. O diabo, ele fica assim. Ele fica no joguinho que aparentemente é inofensivo. E ele usa pessoas para jogar com você. E essas pessoas, elas estão te afastando do seu propósito. Eita Deus. Elas não estão te edificando. E se algo não te edifica, te mortifica. Eita, Pai. Pegou essa? Se algo não te edifica, te destrói. Te mortifica. Mas você quer Tem outro. Pedro e a negação. No momento do medo e pânico, a emoção de Pedro fez negar Jesus 3 vezes. Essa não é boa não, Pedro. Fica com essa não. Foi um ato do qual ele se arrependeu. Fica com essa, Pedro. Só com arrependimento. Quando estamos com raiva, o impulso é revidar. Se a pessoa fala grosso com você, se ela é ignorante, o que você faz? É mais ignorante, dá uma patada maior. É ou não é? Capricha. Para mostrar que você está no controle, porque a ideia é essa, é não ficar por baixo. Todo mundo ensinando, não fica por baixo não, né? Quando estamos com medo, podemos nos paralisar,
tomar atitudes precipitadas para escapar do problema, em vez de confiar na provisão de Deus. Quando estamos empolgados ou apaixonados, podemos ignorar os avisos de Deus e das pessoas sábias ao nosso redor, tomando decisões impulsivas em relacionamentos ou até nas finanças. Quem nunca chegou empolgadão e naquele sentimento todo tomou uma decisão financeira errada? Eu preciso disso. Quando você vê, você nunca usou. É a roupa, é um tecido doméstico. Aí, estou precisando de spot. Preciso de um spot. Aí chega na casa China, compra R$200 de pote. Você vai na casa da pessoa, os potes ainda estão na embalagem, com a etiqueta ainda lá. Só usa aquele de margarina da Quali. Quali patrocina nós. Não é? Usa os potes daquele alho, da Jandira. Quem se denunciou agora? Porque os potes não vou usar com visita. Né? Prato, compra aqueles pratos bonitos. Fica tudo guardado, usa só aquele da Marinex. Aquele branco cheio de ruguinha. Comprou porque precisava, mas nunca usou. Está lá guardado. Cuidado com os sentimentos. Eu estou falando para mim também, tá? Eu também sou assim. Mas Deus está me curando. A palavra dele serve para corrigir. Começa a cortar aqui para depois cortar aí. Segundo ponto, a segurança da decisão baseada na palavra. Primeiro, é baseado nas emoções. Segundo, é baseado na palavra. O papel da sabedoria é o quê? Não é apenas ter conhecimento, mas a habilidade de aplicar esse conhecimento, essas verdades de Deus em nossa vida. Ela nos dá uma perspectiva eterna, nos ajudando a ver além do momento do presente. Eu vou economizar, ó, sabedoria. Eu tenho dinheiro extra. Gasto ou guardo? Se eu preciso realmente, eu gasto, porque eu gasto com a necessidade é um investimento. Agora, se eu só estou me coçando porque eu tenho, já é emoção. Aquilo que você comprou com dinheiro que sobrou, de fato, quantas vezes você deixou de fazer algo porque você não tinha aquele utensílio, por exemplo? Se aquilo nunca fez falta, você não precisa. Não, porque eu acho que eu tenho que ter agora. O ideal é você fazer o quê? Quebrou o micro-ondas? Se não tem conserto ou se não vale a pena consertar, compra um novo e substitui. Mas porque lançou um novo, eu vou trocar o que funciona bem só para ter um modelo novo? Não faz sentido. Como Salomão fala, é tudo vaidade. É vaidade. O copo de R$100 e o copo de R$30, eles não funcionam da mesma forma? Por que eu compro de 100? Ah, é mais bonito, pastor. Eu nunca vi a beleza saciar a sede. Você pode encontrar um de R$30 parecido com esse. Só procurar. Shopping. Né? Eu trabalho e eu convivo com muita gente rica. Dinheiro a vera. Estava fazendo uma reunião com uma pessoa que ganha muito dinheiro. Não posso falar as cifras porque está gravando, né? E na hora de gastar, gasta igual mendigo. Sabe por quê? Porque sabe o valor, o suor dela, o quanto que ela teve para
conquistar aquilo. Gasta naquilo que para ela é importante, não naquilo que é dispensável. O que é dispensável, pode achar o que quiser de mim. O importante é que minha conta está lá cheia. Tiago 1,5 vai dizer o seguinte. Coloque aí pra gente. Se algum de vós tem falta de sabedoria, mas eu sou burro, pastor. Não sei tomar decisão certa. Eu sou tapado. Ali, ó. Se algum de vós tem falta de sabedoria, rogai a Deus que a todos concede liberalmente, com grande alegria. Falta de sabedoria não é o problema, porque Deus te dá se você pedir. Então é falta de vergonha na cara mesmo. É falta de querer melhorar. Tem algo que eu chamo, que é, não só eu, né? Mas existe uma palavra chamada autorresponsabilidade. Para de terceirizar a culpa dos seus fracassos. Começa a assumir o BO, assume a culpa. Mas não fica, então eu sou ruim, então é isso. Não! Assume e corrige. Mas eu não consigo, pastor. Então pede ajuda ao Senhor, pede sabedoria ao Senhor, que Ele vai te dar. Se a sabedoria que você está pedindo a Deus é para corrigir as suas falhas, se é para corrigir os seus erros, Deus Ele dá com alegria. Provérbios 14:12 vai dizer o seguinte: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Esse é o caminho da esquerda. Brincadeira, gente, amor. Calma. Mas é a palavra que diz, não sou eu. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são caminhos de morte, ou seja, a esquerda. A sabedoria nos ajuda a discernir a diferença entre o que parece certo e o que realmente é. Mas parece que não tem problema. Eu tenho ensinado alguns jovens. Parece que não tem problema. Todo mundo pode saber? Não pode, nem todo mundo pode saber não, pastor. Então tem coisa errada aí. Se eu não posso falar que eu estou fazendo, se eu não posso colocar a luz e todos podem ver, ou eu posso falar livremente e ninguém vai se escandalizar, se eu não posso falar, cuidado com isso. Porque aonde você coloca, onde as trevas não podem ser reveladas, é porque ali tem diabo, ali tem demônio e ali tem pecado. Cuidado com isso. Agora, eu não sei como fazer Natiele Cristina, de Albuquerque, Saraiva. Saraiva. Sabe? Existe um processo de decisão sábia. Todo mundo chama ela de Natiele, ninguém sabe que o nome dela não é esse, né? Eu dei um nome para ela. O nome dela não é Natiele, nem Cristina. Esse é um jeito que eu chamo ela. É Nathalie. É. Não tem nada a ver com o que eu falei, é só invenção mesmo. É o segundo nome e as pessoas só chamam ela assim agora. Combina mais com ela, viu? Todo mundo acha. Primeira coisa que você faz quando você precisa tomar uma atitude sábia: oração. Amém. Você tem falado com quem resolve o problema? Tem pedido socorro? Socorro, Deus! Já viu? Mas você não fecha a matraca para falar com o coleguinha, com a coleguinha, com o amiguinho, com a amiguinha, com o vizinho, com a vizinha.
Para eles você fala tudo, mas para Deus você não fala nada. E eu vou te fazer uma pergunta: quanto problema foi resolvido quando você falou com a vizinha, com o vizinho, com o amigo, com o primo, com o pai, com a mãe? Resolveram o seu problema? Às vezes você ainda arranja outro. Se é financeiro, te empresta um dinheirinho. Aí você tem duas dívidas, né? Ou te dá um conselho maldito. Aquele conselho que acaba, fim de carreira. Segundo, primeiro, oração. Entregue a situação a Deus. Busque dele a direção. Pastor, eu até oro, mas eu não ouço Deus. É verdade, você não ouve Deus. Porque não tem palavra dentro de você. Então, segundo, é mergulhar na Bíblia para encontrar princípios que se aplicam à nossa situação. A palavra de Deus, como fala em Salmos 119, versículo de número 105, é lâmpada para os nossos pés. Terceiro, não estou conseguindo entender. Eu estou orando, eu estou lendo a palavra, eu não consigo entender ainda assim. Eu procuro o conselho, o aconselhamento com alguém mais sábio do que eu. Mais sábio segundo a palavra do Senhor. Aleluia. Então busca a opinião de irmãos e irmãs maduras na fé. Como que eu sei se o irmão é maduro ou madura na fé? Como? Boa pergunta. Toda árvore boa dá bons frutos. Conhecereis a árvore pelos seus frutos. Aqueles que falam algo e praticam diferente são fariseus. Desses você foge. Aqueles que não falam e não praticam, esses são ímpios. Foge deles. Mas aqueles que pregam com as suas ações, esses são sábios. Aleluia. Esses que testemunham a Bíblia, esses são sábios. Amém. Desse você se aproxima, cola, porque ele vai te levar para o céu. Aleluia. Os irmãos maduros, eles têm uma vida que reflete a sabedoria de Deus. Provérbios 11, 14 diz assim: onde não há direção, o povo cai. Mas na multidão de conselheiros, há segurança. Vamos concluir? Uma vida de confiança na palavra, ela nos leva a agradar a Deus. Sabe? Quando Jesus ele pergunta: por que estais aqui ainda comigo? Pedro, você é Pedro. Ele fala o seguinte: Senhor, para quem iremos? Aleluia. Tu tens a palavra de vida eterna. Amém. Sendo assim, nós temos crido e reconhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Foi você, Pedro, que falou. Lembra? Não lembra, cara? Quando a gente para de se apoiar nos sentimentos, nas emoções, e construímos decisões sobre a rocha sólida da palavra e da vontade de Deus que está na palavra, as nossas escolhas nos levam a um futuro de paz e bênção. Aleluia. A permanência das nossas decisões pode ser uma fonte de alegria ou uma fonte de fracasso, de tristeza e decepção. Mas se a gente apoiar as nossas decisões na palavra do Senhor, você pode ter certeza que você vai viver uma vida com uma fonte de alegria inesgotável. Aleluia. Amém.
Sempre que você está apoiado na palavra do Senhor, você vai ter uma vida plena. Glória a Deus. Pode estar tudo sendo destruído ao seu redor, mas você não será abalado. Amém, Senhor. Coloque esse louvor para mim. Não seremos abalados. Eu quero que você se coloque de pé, se você puder, em nome de Jesus. Para onde iremos nós, Senhor, se só tu tens as palavras de vida eterna? Aleluia. Pergunta ao Senhor: Pai, o que me falta? O que tem me afastado de ti? Quais são os sentimentos que eu tenho apoiado as minhas decisões? Será que eu tenho demonstrado a confiança em Deus que vai me levar para o céu? Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando a gente confia no nosso Deus, 1000 cairão à sua direita, 10.000 à sua esquerda, mas você não será atingido. Você confia nessa palavra? Você tem depositado a sua confiança no Senhor? Você tem caído na batalha? Confiando no Senhor, entregando teus caminhos ao Senhor, não seremos abalados. Quando vier a intensa escuridão, aleluia! Deus é por nós, Ele é o vencedor. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Aleluia. Você quer entregar os seus caminhos ao Senhor? Você quer devolver a Ele a autoridade daquele que sabe o início de todas as coisas, o meio de todas as coisas e o fim de tudo? Aquele que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele estava com Deus, ele era Deus, desde a criação do mundo. Sempre esteve conosco, sempre estará conosco. Você deseja transformar a sua vida e deixar de ser guiado por sensações e sentimentos e apoiar a sua vida e as suas decisões pautadas na palavra de vida que é o próprio Jesus?
Nessa noite eu quero te fazer um convite. O culto é racional e você tem que fazer a sua escolha. Continuar agindo nas sensações, nos prazeres, nos desejos, nos impulsos, nas ideias erradas que a sociedade tem implementado no seu coração, na sua mente, ou se você abre mão dessas coisas para entregar o seu caminho ao Senhor e deixar que Ele te mostre um caminho de paz e vida. É uma escolha racional. Confiar que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, ou confiar no que você está vivendo hoje. Você fica bem por alguns momentos. Bem porque está num momento de confraternização, de alegria. Bem porque você usou algum tipo de entorpecente. Bem porque estão te nutrindo com sentimentos que apoiam a ilusão de que você está indo no caminho certo. Ou você pode, assim como Paulo, como Pedro, como os discípulos, que mesmo em meio à luta, à perseguição, à morte, eles continuavam felizes. Plenos porque eles confiavam que Deus ele tinha os escolhido e tinha os comissionado. E nada que fizessem contra o corpo mortal, contra as finanças ou contra eles, mudariam o destino deles. Eles podiam ser roubados, eles poderiam ser traídos, eles poderiam ser encarcerados, mas isso não iria limitar o acesso à graça salvadora. A graça, ela até vem de graça, mas ela se mantém com uma conduta santificada. Porque Deus nos chamou para a santificação, e a santificação é um processo de libertação contínuo. Eu começo por pequenas doses de jejum de coisas que me afastam de Deus, até o ponto em que eu vou encontrar Jesus na glória. E todos os dias da minha caminhada tem sido um dia após outro, abrindo mão e me distanciando das coisas que me afastam de Deus. É uma decisão que eu e você nós temos que tomar. É uma decisão consciente. Isso não me edifica, isso me afasta, isso entristece Deus. E porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna, por esse motivo, de tamanho amor, eu decido mudar a minha vida, porque eu quero demonstrar para Deus o quão grato eu sou. Tem alguém aqui nessa noite assim? Que tem essa mesma gratidão que eu tenho? Porque todo dia eu aceito Jesus, eu falo assim, Senhor, eu quero o Senhor na minha vida. O Senhor me aceitou primeiro, o Senhor me convocou para esse momento e eu quero continuar andando contigo, porque para onde irei eu, se só tu tens as palavras de vida eterna? E eu continuo persistindo, porque aqueles que perseverarem até o fim herdarão a coroa da vida. Não é uma decisão de hoje, é uma decisão de hoje até o dia que o Senhor te chamar. Não basta só um levantar de mãos, basta um caminhar diário, uma decisão que eu mudo de vida. E quando não tiver sabedoria, eu clamarei ao Senhor. E quando eu não conseguir resposta, eu lerei a palavra. E quando eu não entender, eu procurarei alguém sábio o suficiente para me instruir, para me apoiar, para orar comigo e me conduzir para o céu. Aleluia. Tem alguém nessa noite que deseja ou confessar Jesus ou voltar para Jesus? Tem alguém nessa noite que entendeu que os sentimentos te levaram para fora e Jesus está te convidando para dentro da casa? Aleluia. Os seus sentimentos falaram assim, você precisa pegar a sua herança e dar um jeito na tua vida, mas a razão e a fé nos mostram que o caminho certo, que o lugar certo para estar é na casa do Pai. Então, mesmo que eu esteja
jogado no chiqueiro, comendo bolotas de porco, eu tenho certeza que eu tenho um pai que me espera e que vai me receber. Não importa o que eu fiz, não importa o tempo que eu desperdicei, sempre que eu tomo a decisão de voltar, tem um pai ansioso em te receber. Tem alguém nessa noite assim? Alguém precisando de se reconciliar? Eu vou falar o que você está pensando. Realmente você não merece. Nem eu. Não é por merecimento, é pela graça. Se for por merecimento, ninguém aqui pode receber o Senhor. Ninguém pode andar na presença do Senhor, porque ninguém aqui merece. Não é por obras, é pela graça. E a acusação continua vindo. Porque você fez isso, você fez aquilo, você é assim, você é assado. Esse que está lançando esses dardos é o mesmo que já está condenado. Ele quer que você continue condenado igual a ele. De quem você quer o abraço? É o abraço do pai ou o abraço do inimigo? Essa é a pergunta. Alguém deseja confessar e voltar? Porque quando o filho fala, vou voltar, ele não simplesmente volta, pai, me recebe aí, estou de volta. Nada. Quando ele chega diante do pai, ele fala assim, pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Me recebe pelo menos como um servo. A humildade daquele jovem fez com que o pai se alegrasse, festejasse e restituísse. Ele não voltou como servo, ele recebeu de volta o lugar de filho. Deus não quer só que você seja um frequentador de igreja. Ele quer que você seja filho. Ele não quer que você seja um simpatizante. Ele quer que você seja um participante. Alguém nessa noite quer ser um participante dessa graça? Quer ser alcançado por ela? Quer ser abraçado por ela? Eu quero orar por você. Feche seus olhos. Pai, às vezes nós limitamos em nossa mente o tamanho do seu amor. E de uma forma paralisante, achamos que não somos dignos e ficamos algemados no nosso pensamento de que eu não vou mais uma vez tentar porque eu sempre caio. Eu repreendo toda palavra de derrota, toda palavra incapacitadora, porque o agir de Deus em nós é mais poderoso do que qualquer parcela de poder que o diabo tenha. Se a sua decisão for se lançar no Senhor, se entregar no Senhor e viver para o Senhor, o diabo não pode tocar em você. Aleluia! Glória a Deus! A palavra fala o seguinte: e o diabo ele anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem ele pode tragar. Os filhos de Deus são intocáveis das patas de Satanás. Aleluia! Porque existe algo em nós diferente do que há no mundo. Em nós existe o Espírito Santo e o diabo não toca em Deus. O diabo não tem autoridade sobre Deus. E nós temos um Deus habitando dentro de nós. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo.
Pai, que em nome de Jesus, essa palavra ministrada, ela penetre no nosso coração e ela faça diferença em nosso interior. Aleluia. Em nome de Jesus, transforma o nosso eu, transforma o nosso caráter, transforma a nossa vida. Que a semente lançada, ela cresça, germine, cresça e dê fruto dentro de nós e transforme nosso entendimento. Fortaleça-nos, Senhor, na Tua palavra, porque a Tua palavra é verdade. A Tua palavra veio para lavar a iniquidade, ela veio para extirpar tudo que não provém de Ti, de dentro de nós. Purifica-nos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Pode sentar um minutinho, em nome de Jesus? Opa! Nossa, quando vem a luz, né? Meu Deus, eu fiquei cego agora. Aleluia. Existe algo que Deus ele está fazendo. Ele está operando. Mas uma coisa que o pai não fez naquela passagem do filho pródigo foi sair da casa dele e buscar o filho. Foi o filho que foi até o pai, não o contrário. Tem uma parte que Deus já fez por você. A outra depende de você. E você precisa saber disso. Várias igrejas ensinam errado. Infelizmente, é uma realidade. Nós viemos para a igreja para receber. E tudo que o culto fala é sobre dar. É prestar culto. É entregar adoração. Jesus, certa feita, ele sentou, depois de participar de todo o ritual na sinagoga, ele se assentou em um lugar de destaque, não porque ele tinha direito àquilo, mas porque ele ficou atento àquele momento. Ele começou a observar as pessoas e as suas contribuições, as suas ofertas. E eu achei interessante que tinham muitos ricos dentro daquele lugar. E eu acredito que muita gente chegava com ouro, pedras preciosas, coisas de valor. Mas o que chama a atenção de Jesus não é a quantidade, mas é a entrega. Aleluia. É a disponibilidade de fazer o máximo que é possível. Quando alguém fala num culto, dê a chave da tua casa, a chave do teu carro, é antibíblico. Por quê? Porque eu não posso dizer o que você vai ofertar. Eu não posso afirmar o que você tem que entregar. A entrega é pessoal, voluntária. O dízimo é uma instituição divina que veio antes da lei. Abraão entregou o dízimo de tudo a Melquisedeque. Isso foi antes de Moisés. Deus, vendo aquela atitude de Abraão, achou bom e fez com que Moisés instituísse o dízimo, que é a entrega de 10% de tudo que a gente recebe. Isso é bíblico. Mas todo mundo entrega? Não. Por que não entrega, pastor? Talvez, quando a gente não entrega o dízimo, a gente não está crendo que Deus tem parcela naquilo que a gente recebe. E se Deus não tem parcela naquilo que você recebe, a proteção também não é obrigação de Deus. Porque se não foi Deus que te deu o que você tem, quem deu? Então, dízimo é para quem é grato. Dízimo é para quem entende que foi Deus que te abençoou. E tudo que você tem, trabalho, foi Deus. Oferta, ela, sabe, é espontânea. É aquela sensação de
Obrigação do marido, obrigação, tá? Vamos dizer, obrigação do chefe da casa é comprar comida. Não é isso? Sustentar a casa, pagar as contas, não é essa a obrigação do marido? Vestir, obrigação. Agora, quando você pega e, como hoje, não fique com inveja, meninas, um dia vai chegar o varão de vocês. E você vai lá, sem a pessoa esperar, e traz 2 chocolates, e puxa do bolso, e fala assim, pensei em você. Isso é oferta. Isso é oferta. Não é obrigação. Isso é espontâneo. É de coração. Claro que se eu desse uma fábrica de chocolate para ela, eu acho que ela ficaria mais feliz. Os alunos já devem saber que ela ama chocolate, né? Próxima Argentina já dá uma. Opa! Mas isso é oferta. Então, a gente faz o que a gente tem no coração. Amém. Amém? Na igreja Atos, a gente segue a seguinte doutrina. Dízimo e oferta, você vai pegar o envelope ou você vai mirar o QR Code e não vai ter ninguém para te entregar envelope. Porque aqui a gente é sustentado pelo Senhor. Amém. Não é pelo seu dízimo, não é pela sua oferta. Então eles vão ficar ali, ó. Se esperar na cadeira para ele chegar, ele não anda. E a gente não entrega porque tem que ser voluntário. Uma vez eu vi um pastor falando que entregar envelope era uma técnica que ele inventou para constranger o crente. No dia que eu ouvi isso, eu parei. Eu achava que não era isso. Mas quando eu ouvi que ele criou, todo mundo copiou essa criação dele, eu disse, eu não quero que a igreja ela seja constrangida. A palavra fala o contrário. Que não seja por obrigação ou por constrangimento. Segunda carta dos Coríntios, capítulo de número